Olá a todos e a todas, bem-vindo e bem-vindas a uma nova palestra do nosso ciclo sobre oceanos, um ciclo realizado pela Aliança Francesa em Florianópolis, com a Marilyn Pélican, e pelo Consulado-Geral da França em São Paulo, e então comigo, Nadège Mézières. Hoje recebemos Vítor Queiroz, eu vou apresentar ele rapidamente, só para avisar vocês que é um pouco um formato diferente hoje de palestra, vai ser um formato um pouco mais curto. Estou muito feliz de receber o Vítor Queiroz. Vítor é antropólogo, ele é professor adjunto no Departamento de Antropologia da URGS. A URGS é uma universidade muito querida por mim, eu fui pós-doutoranda lá, e o Vítor, eu convidei o Vítor porque o Vítor é especialista em história cultural da música e da antropologia da música e da música em particular, e ele escreveu um livro que foi publicado em 2019. Esse livro se chama, então, Dorival Caymmi, A Pedra que Ronca no Meio do Mar. Foi publicado pela editora Papéis Selvagens, que no consulado gostamos muito, na embaixada também. A Papéis Selvagens publicou há pouco um livro da Suzanne Césaire, um livro que se chama A Grande Camuflagem, e é um livro que foi apoiado pela embaixada. Enfim, voltamos para o Vítor. E então, o Vítor escreveu esse livro intitulado Dorival Caymmi, sobre esse músico baiano, Dorival Caymmi, esse músico baiano que tem o mar, a pesca e os pesquisadores como temas centrais da sua música. Então, eu vou deixar a palavra para o Vítor. O Vítor vai nos falar um pouco mais desse cantor, músico baiano extraordinário. Muito obrigado, Nadega. Agradeço muito ao convite da Aliança Francesa de Florianópolis e do Consulado-Geral da França em São Paulo, né, em nome da Marilyn e da Nadega, que estiveram em contato comigo. A gente construiu aqui essa ideia dessa palestra juntos. Bom, vamos falar um pouquinho, como o tempo é curto, eu vou tentar correr o máximo que eu posso. Se depois qualquer coisa vocês assistam com aquela velocidade reduzida na tela de vocês. Vamos lá. O Dorival Caymmi, como a Nadeg já falou, essa pessoa simpática que está aqui na sua velhice, na sua casa, no apartamento no Rio de Janeiro, ele foi desde cedo chamado de cantor do mar, por seu compadre, a grande amigo Jorge Amado, já vou falar mais um pouquinho dele, de enternecido poeta dos pescadores, né? E ele ficou muito conhecido por um gênero musical que, depois de um tempo, né, a partir da década de 40, 50, foi sendo chamado e se estabilizou o nome de canções praieiras. Isso que vocês estão vendo na tela é o Cancioneiro da Bahia, que é, enfim, o primeiro, digamos, songbook, né, que a gente tem aqui no Brasil, tirando talvez algumas coisas do Catulo da Paixão Cearense, com algumas letras, né, no início do século XX. Mas essa obra, né, como vocês estão vendo aqui, né, cheio do modernismo do Clóvis Graciano e Jorge Amado escrevendo prefácio e escrevendo algumas notas, e tem aí as partituras e as letras de Caymmi. E observem que essa associação aqui de cantor do mar e cantor, né, a gente diria, né, nesse ciclo, cantor dos oceanos, mas na época era chamado de cantor do mar, já estava presente, né? E vocês veem aqui, esse é o primeiro LP do Dorival, um LP de 1954. Mas calma, que eu já estou em 1954 e não disse nem quando o Dorival nasceu, né? Ele nasceu em 1914, morreu em 2008, ele viveu o século XX praticamente inteiro, e esse LP
era uma tecnologia de gravação muito recente no Brasil da época, é um LP, né, gravado em 53, lançado em 54, e, na verdade, ele já tinha uma carreira grande, né, ele nasceu na Bahia, no estado do Nordeste brasileiro, e foi, não querendo ser cantor, foi tentar a vida, foi tentar a sorte, no Rio de Janeiro, em 38, né, então capital federal, e logo ele, né, dá uma sorte danada, consegue cantar no rádio, consegue ter uma música dele lançada por Carmen Miranda, enfim, é uma pessoa que tem uma carreira aí a partir de 38 de bastante sucesso, né, e obviamente lança muitas coisas em 78 RPM, que era um formato de gravação anterior, então nesse momento, em 53, 54, ele é um dos primeiros brasileiros a gravarem LPs e, né, sintomaticamente, o primeiro LP dele, ele elege canções praeiras para gravar. Então, essa associação está aí o tempo todo e temos também um quadro dele aí, além de um compositor e cantor, né, de muito talento, né, enfim, inúmeros outros talentos também, uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito sociável, mas um desses talentos artísticos era também, né, uma carreira aí longa de pintor amador. E aí vocês veem outro disco, essa associação Caymmi e o Mar, etc. E aqui temos Caymmi visto por um de seus amigos, que é Pierre Berger. Mas antes de falar do Pierre Berger, temos aqui essa associação com o mar e com o orixá Iemanjá. Bom, essa associação não é muito simples e direta quanto parece. Então, né, estávamos lá em 38, fomos até a década de 50, e aqui estamos voltando um pouquinho no tempo, nos anos 40, né, no momento em que Pierre Berger está chegando na Bahia. Né? E o acesso de Caymmi a Pierre Berger se dá por Jorge Amado. Jorge Amado é um romancista super conhecido, e eles se tornaram muito amigos né, a partir de 38, a partir de quando eles convivem ali no Rio, muito amigos mesmo, né, compadres e pessoas que tiveram intimidade durante a vida inteira. E, né, ele conhece, né, através de Jorge, se torna também muito amigo do Pierre Berger e do Hector Pare de Bernabó, o Caribé. Já vou voltar aqui para essas fotos e ver duas esculturas do Caribé que estão no Museu de Arte Moderna da Bahia. Muito bem. Mas aqui temos esse Pierre Berger, né, olhando, né, um Dorival Caymmi que está visitando Salvador, né, ele não morava mais em Salvador, e tem essa associação aqui com o mar e com Itapuã. Mas observem também que esse contato com esses, né, essa associação segue, uma foto no final da vida dele, né, mas essa associação passa exatamente por esse grupo de amigos, né, e aqui ele está com o Jorge, né, o grande amigo dele, e vejam que essa associação do mar é comum a esse grupo de amigos que tem um projeto artístico basicamente em comum, né? O que a gente tem como identidade baiana hoje, né? Com Baiana de Acarajé, com Orixá, com sei lá o quê, né? Isso se deve muito também à agência, à influência desse grupo de pessoas, obviamente não só eles. Bom, não dá aqui em 20 minutos para tecer, né? Abrir a rede que leva a esse grupo a ter um grande impacto, mas acreditem em mim. Por enquanto, acreditem em mim, eles tiveram um grande impacto aí na criação dessa tal de identidade baiana moderna, e Caymmi é uma dessas pessoas, né? Eles têm um projeto artístico basicamente muito parecido, né? E que descrevem basicamente uma Bahia popular, uma Bahia muito relacionada ao candomblé e uma Bahia negra, né? E desse grupo, o único que era, né, que a gente pode dizer que é negro, e já vou falar sobre isso, porque o próprio, né, não necessariamente se chamava assim, ou não se chamava assim de modo coerente o tempo todo, e, né, temos aí, e também metade desse grupo era de estrangeiros, né, ou seja, Pierre Berger, Caribé, 2 estrangeiros, 3 pessoas brancas e vamos dizer assim, não branco, que era o Dorival Caymmi. Bom, e no acesso a essas pessoas é interessante que o Dorival também, né, nos anos 40 e depois 50, 60, ele também vai
o que ele via, né, na sua infância em Salvador, né, como candomblé, né, e quando ele frequentava a praia de Itapuã, essa foto, né, já está morando no Rio de Janeiro, já está adulto, mas ele frequentou essa praia na adolescência. Muito bem. E é no contato com essas pessoas que ele também vai se sentindo à vontade, também por uma série de outras coisas, já é um homem de sucesso naquele momento, na década de 40, 50, etc. E na década de 60, finalmente, ele se converte, de fato, ao candomblé. Ele raspa o santo, ele faz a cabeça, né, no candomblé do Opofonjá. Tem aí uma passagem entre o candomblé do Gantuá e do Opofonjá. Muito bem. Então, só para vocês verem aqui diversas aparições de Iemanjá, né? Tem o Iemanjá de Jorge Amado, aqui no Mar Morto, a Janaína, e tem o É Doce Morrer no Mar, uma música dos dois, uma das raras músicas de Caymmi que tem parceria, geralmente Caymmi compunha sozinho, né? É Doce Morrer do Mar com letra de Jorge. Aqui temos, vocês já viram, uma belíssima Iemanjá, né, numa escultura pública do Caribé, e aqui uma Iemanjá incorporada numa filha de santo do terreiro de Joãozinho da Gomeia, também, né, logo quando o Pierre Verger chega a Salvador. Muito bem. Então, além dessa convergência de temas, tem também uma convergência estética, mas isso também não vai dar para falar aqui. Então, a convergência estética de como essas pessoas, né, tratam esses temas e tratam essa Bahia que eles né, tratam. Muito bem. Mas, para falar mais especificamente do mar de Caymmi, né, dos oceanos que atravessam a obra dele, eu vou puxar um fio por outro francês, que é Albert Camus, e que ele visita o Brasil em 1949 e escreve no diário dele, está ali, né, sendo, né, ciceroneado por Manuel Bandeira, né, com esse grupo Jorge Amado, e chega-se a Caymmi, e Caymmi canta uma noite, né, numa reunião, e Camus ouve, e ele fala assim, estou absolutamente seduzido, ele escreve no diário dele. E ele marca uma ideia de popularidade, né, alguém muito popular, todos cantam os sambas que ele faz, e a música dele é a mais triste. Né? Então, eu queria marcar essa tristeza, e em algum momento ele chama Caymmi, e observem, de Un Noir. Né? Então, nesse momento, né, Caymmi jamais, né, a imprensa da época, ninguém racializava ele, ninguém chama, nem o próprio, nem a imprensa, nem ninguém. Então, é um olhar estrangeiro, assim como esse olhar estrangeiro, né, que sintomaticamente observa a imagem, ressalta a cor de pele de Caymmi, né? Também esse olhar estrangeiro de Camus que vai olhar para isso. Tudo bem, mas deixa a negritude, como vocês já viram, que é cheia de nuances, para daqui a pouco, e vamos de novo chegar nessa tristeza e nesse mar de Caymmi. Bom, essa é só a carteira profissional de Caymmi, só eu falei daqui a pouco, mas só uma nota de rodapé. Essa carteira profissional é só só aos olhos de um estrangeiro ou aos olhos da documentação que a gente encontra coisas como cor parda, né, nariz grande, coisas assim, né, racializando esta pessoa. Muito bem. Então, eis aí, né, o mar dessa pessoa é um mar visto a partir de uma praia, de uma praia que nos anos 30, nos anos 20 e 30, na infância e juventude de Caymmi, era muito afastada do centro de Salvador. Itapuã hoje em dia está absolutamente integrada à malha urbana, pertinho do aeroporto, mas naquele momento estava distante, era um lugar de veraneio, então ele está aqui com os amigos dele, curtindo esse lugar. E é um lugar em que ele vê essa praça de Itapuã. Para quem é de Salvador, conhece Salvador, vai tomar um choque, porque esse lugar é reconhecível, ele está nos degraus da igreja de Itapuã, e hoje em dia isso aqui é uma grande confusão, teria no mínimo 5 ônibus passando nessa foto, né, se fosse tirada hoje, mas esse lugar, né, mais ou menos distante, mais ou menos, né, e vejam, não é só um lugar distante, mas é um lugar em que, né, que Caymmi vai recriar através, né, da sua memória, já morando no Rio de Janeiro. Ele vai falar dessa Itapuã durante muitas décadas, ele vai lembrar, e ele vai lembrar exatamente da vida dos pescadores, como eu disse, né, todos eles são negros, não aparece nenhum branco na música de Caymmi. Né? As pessoas são morenas, negras, pretas, enfim, né? Não há nenhuma qualificação racial
né, que não seja esses tons de pele. Então a gente imagina que são todas pessoas de pele escura, e esses pescadores estão aí sendo cantados por Caymmi. Obviamente, uma praia de Itapuã que é distante no tempo, distante no espaço. Ela tem esse algo, né, esse algo primitivista também, inclusive para o próprio Caymmi, mas também, né, tem essa ideia de um lugar paradisíaco, né, uma espécie de Shangri-La, um lugar em que ele vai voltar sempre. Mas esse lugar paradisíaco, ao mesmo tempo, está marcado, como o Camus percebeu, né, acho impressionante ele ter percebido isso em algumas horas, né, mas ele geralmente os estudiosos não percebem passando muito tempo com Caymmi, que é exatamente esse monte de combinados aí na obra de Caymmi, inclusive entre, né, um Caymmi ensolarado. Então as canções praieiras dele, as canções que falam do mar, tem, né, um tom ensolarado e ao mesmo tempo uma tragédia muito grande. Então, né, se fala de pescadores que vão para o mar e não voltam, de jangadas com corpos ruídos de peixe, enfim, cenas super trágicas, e ao mesmo tempo, né, uma reiteração de é o trabalho, é a vida, é a fé em Iemanjá, e são esses homens que estão alimentando suas esposas, estão, enfim, alimentando ali a vida dessa comunidade. Isso também, num plano propriamente musical, né, dessa saudade de Itapuã, a gente tem exatamente, né, uma mistura de samba de roda, né? Então você tem trechos fortes de samba de roda, quando ele canta, o próprio título do meu livro, né, a pedra que ronca no meio do mar, tem no seu dorso sentada, ia, né? A moça bonita de cabelo verde. Enfim, e aí entra um samba de roda, mas, ao mesmo tempo, você tem toda uma leitura de música que a gente chamaria hoje em dia de música de concerto, música erudita, principalmente francesa. Observe, principalmente do Massenet e do Debussy, né? Mas também de entre outros autores, e ele vai exatamente entremear tudo isso no violão dele, nas canções praeiras. As canções praeiras, elas são tecnicamente difíceis de interpretar se a gente for olhar o violão dele, né? Porque, né, como música de concerto, né, as canções de Caymmi não são a linha cantada e sua harmonia, né? Tem ali de fato uma escritura muito entre aspas, porque ele não escrevia partitura, né? É alguém que teve inclusive uma educação que a gente diria hoje, ele não passou do que equivale hoje ao ensino ensino fundamental, né? Ele não fez ensino médio, né? Enfim, não fez. Então, mas é alguém que, obviamente, lia e escrevia muito bem, mas não lia e escrevia partitura, e alguém também que tem uma erudição autodidata. Então, assim, esse ouvido dele, né, do Massenet, do Debussy, vai muito também de alguma coisa que ele achava interessante. Muito bem. Então, vejam aí que temos, né, música erudita com samba de roda, tem primitivismo com alta modernidade, essa pessoa gravando LP, e uma ideia também muito moderna de montagem. Então, essas músicas, elas são cheias de, né, partes separadas, você tem longos recitativos em geral, né, declamados e lentos. Por exemplo, né, agora não veio nenhum recitativo na cabeça, mas enfim. E música de várias partes, como por exemplo, Festa de Rua, que é sobre a festa dos seus navegantes, começa sem barquinhos brancos, né? Enfim, e aí de repente a Conceição da Praia está embandeirada, aí vem um samba e corta, tem uma terceira parte em que ele, né, tem um grito aí, né, meu senhor dos navegantes, venha me valer, e aí ele para e grita, ou venha me valer, né? Então, assim, tem tem como tecido muito cheio de montagem, assim como a linguagem cinematográfica, a linguagem fotográfica, que, lembremos, naquele início do século XX, eram relativas novidades, né? Bom,
E isso, obviamente, confundiu os críticos dos anos 40. Ninguém sabia onde enfiar Caymmi, né? Então, por exemplo, por um lado, ele era facilmente associado a seus personagens, ele era facilmente associado ao homem baiano autêntico, pescador, alguma coisa assim, e por outro, né, pessoas como o Mário de Andrade acharam aquilo meio estranho, falaram assim, esse cara não é assim, né? Não parece, ele parece ser estudado demais, embora esse estudo tenha sido autodidata. Então, essa pessoa, né, deixou todo mundo, né, nos esquemas classificatórios da época, para usar uma expressão mais em antropologuês, um pouco baratinados. Muito bem, mas tem uma outra questão das canções praieiras e do mar de Caymmi, né, e de como ele vai qualificando Iemanjá, Sereia, Janaína, tudo isso, né, que é uma presença constante na obra dele, que é exatamente um diálogo entre presença e ausência, um diálogo exatamente com o silêncio. Né? Estamos lidando com uma pessoa que, esse é mais uma tela dele, belíssima, uma pessoa que falou muito pouco sobre si durante sua vida e agora começa um monte de paradoxo. Ao mesmo tempo era muito tagarela, falava um monte, você vê as entrevistas dele, falava um monte de coisa, mas vocês percebem que ele, né, está enrolando. Na verdade, ele não está falando de fato, né, de alguma coisa que tanto. Outra coisa, essa pessoa, né, que chega no Rio de Janeiro e é visto como baiano autêntico, etc., e, digamos assim, ele vai se tornando cada vez mais negro, como já disse, cada vez mais baiano, inclusive aderindo ao candomblé à distância, né, estando no Rio de Janeiro e com o passar do tempo. Então, observe que essa própria identificação dele com alguma coisa ali passa, inclusive, por esses olhos estrangeiros, passa, inclusive, por esse monte de negociações com muita gente. Basicamente, uma pessoa que viveu o século XX inteiro e que também esteve em contato com pessoas muito importantes do século XX inteiro. Então, assim, falar de Caymmi é falar de uma rede grande de pessoas. Muito bem. E também temos o próprio silêncio composicional. As músicas vão ficando cada vez menorzinhas, né, quando o tempo vai passando, mas vejam, isso, na verdade, só é o reforço de um processo composicional que já existia desde os anos 30, né? Ele, na verdade, ele vai cada vez mais lapidando, a obra dele é muito mais uma criação, aquela criação por retirada do que por adição, né? Então, né, você tem as canções, que, como eu disse, elas são bastante complexas. Agora, ouçam, vocês não vão ouvir complexidade nenhuma, porque tem um jogo aí de uma simplicidade laboriosamente construída, né? Então, não à toa, essa pessoa levava, digamos assim, alguns meses, no mínimo, para produzir algumas canções, e tem casos de canções produzidas em uma década. É o caso famoso de João Valentão, que é exatamente uma canção praieira que leva 10 anos para ser concluída. Então, é um artesão muito delicado, e observem, quando ouvirem Caymmi, ouvirem o mar de Caymmi, né, exatamente esse monte de tonalidade, né? E aí tonalidade, não só falando tonalidade propriamente dita, de harmonia tonal, mas esse monte de nuances, esse monte de humores, esse monte, inclusive, de vazios e silêncios na obra dele, né? Observem que muitas vezes a voz para e o violão continua, muitas vezes os dois param, e muitas vezes, né, tem uma série de narrações que são elusivas. Caymmi não costuma dizer as coisas diretamente, ele vai descrevendo cenas como se fosse um cinema, realmente um álbum de fotografias. Ele vai botando uma foto atrás da outra, uma foto atrás da outra, e quem faz isso na cabeça, né, quem resolve o quebra-cabeça é, de fato, o ouvinte. E observe de novo, né, que esse violão, aí, se a gente for lidar especialmente com o violão dele, né, observe como ele mimetiza o tempo todo o movimento do mar. Então, veja, não só Caymmi trabalha com o mar o tempo todo como tema, com o mar, com os pescadores, com Iemanjá, mas, de fato, tem aí um trabalho de observação e transposição de códigos, né, do violão dele, transpor exatamente o mar. Observem, por exemplo, no início do Mar, que era a música que ele mais gostava dele, né? Em que você tem uma oscilação de arpejos, né? uma indefinição do centro tonal, uma coisa que vocês vão ouvir, vai lembrar bastante Debussy, mas não só.
E nessa oscilação você vê, de fato, um mimetismo de ondas que vão quebrando, né, na beira da praia, né, como um cenário para narrar aquela cena, né? Aquela cena que vai ser descrita, aquela cena, né, completa. É uma música que tem aí né, um pescador que vai pescar, que morre, né? Então é uma música resumo da música praieira de Caim. O pescador que vai, né, que vai para o mar, morre, é ruído de peixe, tem uma tragédia, uma desgraceira total, gente. A moça noiva dele enlouquece, fica andando na beira da praia, né, dizendo morreu, morreu, e no final, né, de novo, essa ideia, né, fazendo a brincadeira com o Caminho, com essa ideia quase existencialista, né, esse mar aparece de novo no final da canção, assim como abriu a canção, gloriosamente, de maneira solar, dizendo: isso aconteceu, mas o mar continua quebrando na praia e continua sendo bonito, né? Então, vejam a profundidade, né, trágica disso e, ao mesmo tempo, a ideia de delicadeza na obra de Caim. Muito bem. E aí, concluindo aqui, falando, né, temos aqui uma inversão, não precisam ficarem distraídos com o Manuel Quirino, vou deixar de novo aqui nesse barquinho. Tá. Temos aqui propõe uma inversão, né? Porque não se trata, como estou trabalhando aqui, né, não se trata de pensar a obra de Caíme, né, como a gente costuma fazer, né, digamos assim, uma sociologia rasteira diria assim: Caíme representa o mar, Caíme canta o mar, Caíme canta Iemanjá, representa Iemanjá, né, essas coisas, né, como se tivesse uma divisão entre alguma coisa real, alguma coisa experimentada e alguma coisa feita e composta. Na verdade, isso tudo se entremeia na vida dessa pessoa, né? E não só isso, como eu acho que a gente pode inverter essa flecha sociológica e se perguntar, pelo contrário, como o mar, como o oceano, como uma série de histórias coletivas, histórias inclusive racializadas coletivas, né, se dão a ver, se tornam presentes, né, e inclusive na obra de Dorival, inclusive as divindades. E aqui esse é o caso de Iemanjá, que na obra inicial de Caíme, o candomblé parece de uma maneira um pouco exotizada, né? Digo, é isso, ele é um homem que frequentava, quando era criança e adolescente, uma outra festa de candomblé, como curioso, né? Uma coisa assim, né? E o candomblé, observe na própria festa de rua que eu citei, tem de toda a parte, veja um baticu de samba, batuque, capoeira e também candomblé. E esse candomblé soturno é soturno mesmo, os acordes que acompanham são acordes meio, né, tem uma coisa de medo aí, né? E observe como isso vai se transformando na carreira dele, e quando a gente chega em uma canção de 75 como Sargasso Mar, né, de um modo muito bonito, a canção termina, né, a canção vai terminando nela mesma, depois vocês escutem, uma valsa estranha, que vai, parece que a valsa vai se autoanulando, e no final, o que ressoa é uma cantiga por Orixá Iemanjá, é um orim, né, como se diz no candomblé, um orim Iemanjá belíssimo e super simples, que que termina, né, que termina a canção. Então a canção, e temos aqui finalmente a visão de alguém, a visão de um crente, né, a visão de alguém que vai de fato nesse momento estar acreditando nessa divindade. Bom, e rapidamente sobre raça, né, temos aqui a Bahia, né, da juventude de Caíme, mais propriamente da geração anterior, a Bahia, né, lembremos que era o mundo do racismo científico, então era a Bahia do Raimundo Quirino, que era antagonista do Raimundo Lima Rodrigues, esse vocês devem conhecer um pouco mais, né, que estavam ali pensando raça, pensando, né, de formas meio esquisitas, né, colocando, né, qualificações morais no corpo das pessoas, assim como, né, desculpem passar muito rápido, mas assim como os documentos profissionais dos anos 30 de Caíme faziam, né, não obviamente da mesma maneira. Mas temos aqui exatamente nesse mar, um mar muito maior, o mar do Oceano Atlântico. Então,
por acaso, eu escolhi algo retirado do Trato de Viventes do Luiz Felipe de Alencar, que será a próxima palestra, então, né, na verdade, tudo combinado. Tô mentindo, não tem nada combinado. Muito maior, um oceano que exatamente, né, de milhões de escravizados que vieram para as Américas, né, e que são alguns dos descendentes de Caymmi, os outros descendentes são italianos, né, o nome Caymmi é um nome italiano. Mas, enfim, e aí temos o terreiro de candomblé de Caymmi, que é o Pó-Fonjá, essa é a Manhaninha, exatamente a fundadora do terreiro, no início do século XX. E aqui temos esse momento nos anos 60, 70, essa foto deve ter sido tirada nos anos 70, 80, na verdade, uma foto sem data, e temos aqui Caymmi, Jorge Amado, que está aqui de costas, e Caribé, só não está VG aqui, e nem é VG fotografando. Ao redor aqui de uma menininha do Gantuá. Então, nesse momento, eles todos são, de fato, como diria Gramsci, falando em outro italiano, intelectuais orgânicos do candomblé, de fato, né? Então, eles são basicamente propagandistas do candomblé baiano e principalmente dessas grandes casas da nação Queto, que é o terreiro do Gantuá, do Pó-Fonjá e Leia Nassuoká, a Casa Branca. Muito bem. E aqui temos a sucessora enfim, uma das sucessoras, depois de várias, que é a Mãe Estela de Oxóssi, que não está mais entre nós, morreu em 2018. E vejam, na verdade, essa foto, né, para vocês imaginarem o quanto tempo, né, e não um tempo cronológico, mas quanta temporalidade mudou, né, desse momento aqui das disputas do Manuel Quirino com Nina Rodrigues e da vigência do racismo científico a ter essa pessoa que então era ministro da Cultura, né, Gilberto Gil, ao lado da Mãe Estela de Oxóssi, exatamente num evento, bom, infelizmente o Brasil mudou de novo, mas enfim, fiquemos com esse Brasil de 2003, né, em que o Estado brasileiro fazia, né, temos aí um evento do Estado, né, sediado, dentre outros lugares, no terreiro do Pó-Fonjá. Então, vejam o quanto isso mudou e vejam o quanto isso se deve, enfim, a uma série de pessoas, inclusive a esse grupo de amigos, inclusive a Caymmi, inclusive, né, exatamente a apresentação que ele faz, tanto do candomblé, quanto do povo negro, quanto de Iemanjá, na sua obra. Bom, é isso, eu já devo ter passado do meu tempo aqui, se não passei, não sei, mas fecho com esse autorretrato dos anos 50, 60, dele aqui olhando uma jangada e olhando esse mar. Por que eu falei tanto de raça e não falei, não cruzei com a ideia de silêncio? E eis aqui, essa pessoa que viveu nesse momento de racismo científico, né? Obviamente não era uma pessoa que se sentia muita vontade de falar de raça, né, tão diretamente. E em vez disso, ele usa né, ele usa não, porque é uma racionalidade muito direta. As pessoas não são assim maquininhas de calcular. Mas, enfim, ele apresenta esses conteúdos todos em sua canção, né? Então, está aí essa pessoa que também, em seu próprio corpo, e como ele vai aparecendo a público no final da vida, ele começa a aparecer com contas de santo, ele começa a aparecer como, de fato, fiel do candomblé. E, né, o tempo todo ele marca essa relação com o mar e essa relação com o oceano, mesmo no final da vida, quando ele está recolhido em casa já há algumas décadas e, de fato, recolhido no mar de silêncios, ele fica lá na casinha dele, sem entrar em muitas disputas, deixando as pessoas cantarem as músicas dele por aí, mas essa pessoa que teve o primeiro hit, né, o primeiro hit single dele é de 38, lançado em 39, que é o que a Cabaena tem, um Carmiranda, né? É engraçado que não é exatamente uma canção do Maia, Preta do Acarajé, no outro lado, no 78 RPM, mas o último hit single dele é Caminhos do Mar, que foi tema de uma novela da Rede Globo, e já nos anos 2000, né? Então a carreira também longuíssima, e ele termina exatamente, né, digamos, não termina exatamente sua obra, mas assim, o seu último hit exatamente
tinha, de novo, né, já nesse formato, uma cantiga de Iemanjá como elemento condutor. É isso, um prazer estar aqui com vocês e desculpem a correria, normalmente eu falaria isso com mais tempo, com mais vagar, olhando para vocês, dialogando com vocês, rindo mais, mas é isso. Um beijo, muito obrigado, Nadeg, muito obrigado à Aliança Francesa e o Consulado Geral da França São Paulo pelo convite e sigo aqui à disposição para falar o tempo todo, né, à disposição de vocês que estão assistindo, né, aqui na URGS, onde eu ensino, assim, né, se quiserem falar de música, de questões raciais, de orixás, de outros mares, estamos sempre aqui. Obrigada, Vitor. Você foi maravilhoso. Tua palestra maravilhosa. Consegui falar de muitas e muitas coisas dentro de 20 minutos que a gente te impõe. Então, parabéns e muito obrigada. Eu não sabia que o Dorival pintava, uma descoberta interessante. E obrigada por ter justamente mostrar quase numa pintura, você fez uma música, esse artesão delicado que você falou, mostrar todas as nuances, a complexidade dessa figura de Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, italiano, descendentes de escravos, o mar, encarnação, o mar presente, e também eu gostei muito quando você falou do violão com o movimento do mar, quanto o mar vai movimentando, não sei, o seu pensamento, a sua música, enfim, adorei, muito obrigada, Vitor, foi ótimo, obrigada a todos e a todas. Eu que agradeço, tchau, tchau.